Tem gente que invoca bastante anjo da guarda, mas não existe anjo da guarda. É você que guarda o seu anjo de situações para ele não ser depenado nas batalhas espirituais. Polêmico. Pessoas altamente sensíveis. O que a gente faz nesse período? Suportar essa pressão espiritual que a gente sente. O ambiente é tão quente que te deixa frio, meio melancólico. É uma contradição muito boa de temperaturas. Você é do tipo que, quando vai chegando esses movimentos de muita batalha espiritual, você sai correndo para consagrar ayahuasca ou para fazer algum tipo de jejum, algum tipo de detox. Calma! Você vai abrir muitos portais, a sua sensibilidade vai aumentar, você vai ser mais afetado. Papo de reciclagem 3, a gente vai sofrer com esse calor mental, com esse calor emocional. Será que a gente sobrevive nesse período de eleições? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa extremamente sensível, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, corporealmente falando. E quando o Brasil começa a se dividir, ou quando a gente está vivendo um momento de tragédia mundial, parece que o meu espírito fica todo dolorido. E as eleições estão chegando. Que momento melhor para dividir o Brasil que já tá extremamente dividido, não é mesmo? E o que a gente faz, nós, pessoas altamente sensíveis? O que a gente faz nesse período? Fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre atitudes e práticas pra gente suportar esse período tenebroso que são as eleições no Brasil nesses últimos anos. Salut, bons ares, eu sou o Capitão Faísca, a gente tá aqui no quadro Papo de Reciclagem, que é um quadro onde a gente ou responde um comentário, uma pergunta, uma caixinha, pra gente reciclar ou jogar esse comentário no lixo com todo carinho, mas também papo reto. Ou então, papo de reciclagem tem um gostinho, né? Tem um sabor. Fazer o treinamento novamente. Geralmente, vou dar um exemplo aqui. Sabe quando a empresa fala que você tem que passar por um novo treinamento daquela mesma tarefa? O nome disso é reciclagem. Quando você precisa passar por um novo treinamento de uma coisa que talvez você não assimilou tão bem assim. Papo de reciclagem é este quadro aqui, serve para isso mesmo. Então, no quadro de hoje, todos nós vamos passar por uma reciclagem quando o assunto é prevenir a nossa sensibilidade espiritual, ou então resistir, lutar. Eu ia falar ganhar, mas acho que não é bem a palavra, mas suportar essa pressão espiritual que a gente sente quando o ambiente nos causa uma certa opressão por conta de muitas pessoas estarem vivendo uma mesma energia muito densa, como acontecem com tragédias mundiais. Por exemplo, eu estou muito sensível com as duas guerras acontecendo. Eu sei que não são só elas, mas as mais comentadas. Rússia e Ucrânia, Israel e Estados Unidos contra Irã. Então é sobre isso esse vídeo. Será que a gente pode reciclar ou a gente joga no lixo? O papo que eu vim trazer pra gente hoje, né, sobre suportar, como a gente vai manter a espiritualidade com o Brasil dividido por conta especificamente das eleições. E pode ser aplicado também em todo momento que você sentir que o ambiente que você está vivendo, né, te causa alguma opressão espiritual por conta de algo que está acontecendo no mundo externo, coisas que a gente não controla, são interferências do mundo externo. Interferências do mundo interno, aí a gente resolve de outras formas. Bora então pro papo de reciclagem do dia? Será que você suportaria? Ah, e vai aqui um aviso. Tem uma interferência do mundo externo que eu também não controlo. Você vai ouvir eu falando nos vídeos, que é a acústica. Eu não tenho como colocar uma acústica. O meu apartamento é alugado. E apesar de eu morar no 10º andar, a gente vai ouvir bastante interferência do mundo externo, mas vamos suportar, né? Já vamos usar o vídeo para suportar essas interferências também. E não desista aí do canal, porque tem algumas interferências de rádio. Eu ainda tento fazer o meu máximo para editar, para tirar o ruído, para cortar também minha respiração, porque eu coloco o microfone com a máxima potência pra gente conseguir ter o máximo da minha voz. Desculpa aqui esse aviso longo, mas eu tô me esforçando ao máximo. Quem sabe em breve a gente não consegue aí um cantinho melhor pra gente fazer uma acústica top aqui pro canal. Eu confio que a gente chega lá. Então até lá, por gentileza, gente, paciência, não desista aqui do vídeo. Bom, aviso dado, bora pra cima, salut! Vamos lá, nem
Nem todo vídeo eu trago uma base acadêmica, mesmo que seja pseudociência, mas dentro da concepção que foi feita a pseudociência, a gente pega as referências também de onde a pessoa pegou aquela pseudociência, e a gente vai atrás daquela raiz, da raiz, até chegar no cerne da questão, e a gente entende também até as mutações, até chegar a ser uma pseudo. É bem interessante esse tipo de experiência intelectual com assuntos acadêmicos relacionados à espiritualidade. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque o que eu vou falar aqui pode ser considerado pseudociência, mas de qualquer forma, né, tem coisas que são palpáveis, né, são científicas. Alterações que causam maior ou menor sensibilidade. Aí a gente vai ligando os pontos no decorrer do vídeo. Mas, por exemplo, trazendo algo que é científico de fato, é a ressonância magnética. E ela consegue informar pra gente vários pontos do nosso corpo, onde a gente tem alterações ou não, onde a gente tem foco de temperaturas ou não, né? Esse é um estudo cientificamente comprovado. E do lado de cá, a gente vai usar, que é o fato da nossa psicologia influenciar as temperaturas do nosso corpo, as emoções. Exemplo bem ao ponto, algo comum a todos, todo mundo já viveu uma vez na vida, que é quando a gente tá irritado, muito irritado, sentir raiva, ódio, a gente não sente frio quando a gente tá envolvido, imerso nessas emoções. A gente sente calor. Em compensação, pessoas melancólicas, como eu já fui, na verdade, dizem que o melancólico ele nunca deixa de ser a pessoa diagnosticamente depressiva, mas a gente consegue transferir parte da melancolia para arte, então eu me considero mais artista do que melancólico. É a historinha que eu gosto de contar para mim mesmo, para passar por esses períodos. Poetas são melancólicos. Mas o clima pesou. Brincadeiras à parte. O melancólico, a pessoa melancólica vai sentir mais temperaturas frias, pessoa que entra num estado imersivo de tristeza, ela quer deitar, ela quer se encolher, ela quer se cobrir, mesmo com sol de 40 graus. E aí, por experiência própria, vou me expor aqui, né? Não sei se com todos acontece assim, mas pelos estudos comprovados, a gente tem essa informação. Eu ia falar feedback, mas não, feedback é uma informação aprovada, que as emoções alteram nossas temperaturas também. Sabendo disso, no momento das eleições, é onde o Brasil está mais calorento, independente se é calor, se é inverno, e a gente tá entrando na primavera, e com os efeitos naturais que a gente tem recebido informações, né, com o El Niño, é bem provável que essas temperaturas externas, que é da natureza, vão aumentar também. Então, a gente já tem aqui, né, quando a estrutura do espírito é corpo, alma e a mente, né, o corpo tá sendo alterado na temperatura e as emoções, que é a alma, também tá sendo alterado. Vamos lembrar que espírito é diferente de alma, não vou explicar o que é nesse vídeo, em outro a gente conversa sobre, ou procura aí no canal que já deve ter um vídeo também que eu falei sobre isso. Mas só para não perder a linha, né, do raciocínio, porque eu tô trazendo aqui as informações sobre alterações da nossa temperatura, né? Eu quero dizer que as temperaturas vão aumentar, galera. Temperaturas aumentando, nós que somos sensíveis seremos interferidos de várias formas por essas temperaturas também, por essas emoções. E essas emoções, elas conversam com os pensamentos, geram sentimentos, e quando a gente fala de espiritualidade, foi o que eu falei. Se você assistiu essa sequência de vídeo, você já foi educado, e quando eu falo educado é no bom sentido, não por uma doutrina, mas educado pela forma como a nossa filosofia entende o raciocínio também, não de forma fanática, não de forma leviana, mas interpretando, né, tudo que nos foi ensinado nas religiões, separando cada coisa na caixinha, né? O que a gente vem comunicando nessa temporada de vídeo é que espírito é uma coisa, ocultismo é outra, mediunidade é outra, são coisas separadas, religião também é outra coisa. E quando a gente vai falar sobre espírito, é a soma de corpo, alma e mente. É uma equação. Mais é igual espírito. E se você cuida do espírito, então você está intencionado em espiritualidade. Mas agora, quando você quer praticar uma viagem astral, consagrar ayahuasca, conversar com seu guia, conversar com Deus, rezar um terço, praticar mantras, cara, já isso é ocultismo. Oração, mesmo se for cristão, é ocultismo, porque você está querendo se conectar com algo oculto. Já espírito é a sua saúde entre corpo, alma e mente, um equilíbrio,
Eu não gosto muito da palavra equilíbrio. Então, separando essas caixinhas, a gente dá seguimento, não esquecendo que a gente falou sobre temperaturas corporais e emocionais. Então, nós, as pessoas muito sensíveis, espiritualmente falando, a gente vai sofrer bastante e sofrer ao modo de entender que a gente não vai controlar muitas interferências que a gente vai sentir, porque o mundo externo a gente não controla. Então, se você continua nesse vídeo, é porque provavelmente você também sofre algum tipo de interferência quando o ambiente, não sei se a palavra é tóxica, mas se o ambiente é muito quente, o ambiente é tão quente que te deixa frio, meio melancólico. É uma contradição muito boa de temperaturas. Mas qual que é o ponto? A gente vai ter sim essas interferências do mundo externo, porque a maioria das pessoas estarão com a mentalidade, os nossos brasileiros vão estar em intensa disputa. Porque a maioria dos brasileiros não entenderam que política não é torcida. Política é decisão séria, é análise. Política é você ler o plano do programa de candidatura. Política é você entender o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 100 anos à frente, tomar a decisão hoje. Porém, a gente sabe que a maioria dos brasileiros não estão nesse nível de questionamento para essa tomada de decisão que vai impactar daqui a 100 anos. Mas a gente vê também que os nossos brasileiros não querem saber o que o partido faz. Se o partido está falando que está do lado deles e se caracterizam como eles, se vestem como eles, o que se alimentam, veja no Globo Repórter. Se o partido está falando que está do lado deles, logo, eu gosto disso, eu me identifico com isso. Então, o que vem por trás disso, tanto importa. Por que eu vou questionar? Assim é uma torcida. As pessoas só precisam pertencer a uma bandeira, a um partido. Eles não querem decidir qual será o melhor futuro para todos. Eles querem só pertencer a algo que se identifica. Então é bem provável que a gente vai sofrer um pouco mais com essa divisão dentro dos nossos ambientes profissionais, com os nossos familiares, talvez com o nosso relacionamento afetivo. Então é um momento que a gente não controla esse movimento das pessoas se degladiando tanto por conta de suas bandeiras. A gente vai sofrer com esse calor mental, com esse calor emocional, que as pessoas mentalizam o partido como seu time, quando na verdade todos os partidos têm algo bom para oferecer. E é bem provável que a gente vai sofrer corporalmente falando, não só pela temperatura da primavera que tá chegando, mas por essas emoções, né? Que nem eu falei, tá interligado. Quando a gente vai ficando mais irritado, mais murcho, de saco cheio, a gente vai começar até no sentido de, entre aspas, odiar o coleguinha do lado, ter raiva do coleguinha do lado. Queira ou não, a gente vai entrando nessa massa espiritual do mundo externo. Da maioria das pessoas se degladiando, a gente vai vivendo isso também na nossa energia. E o que acontece nesses vídeos aqui, que é importante a gente ressaltar também, não é um disclaimer, mas geralmente as introduções do vídeo são muito grandes para trazer alguns conceitos, mas a resolução é muito simples e muito rápida. Esses são os conceitos. Vamos agora para o que a gente pode fazer ou o que a gente não pode fazer, porque nem sempre importa que a gente vai somar, agora então eu preciso fazer isso, aí você soma algo na sua vida. Não, na maioria das vezes você tem que tirar um comportamento ou um hábito, e isso é melhor do que somar um hábito, adicionar um hábito novo. Você sempre tem um hábito ou um comportamento que não faz sentido, que é incongruente a alguns valores que você busca, ou esse imagético, ou um sonho, um desejo, não importa o que você esteja buscando, mas sempre tem um comportamento que você vai retirar e você vai ter muito ganho com essa retirada, ao invés de somar um comportamento novo. Um mentor, um coach do sucesso e do bilhão falou que é importante viver, senão você não chega lá. Calma, pequenos gafanhotos. Até agora a gente tá mapeando o que vai acontecer com o calor e a espiritualidade dos brasileiros. Tudo mais agressivo e tudo mais calorento. Então, quando você for interferido, mapeia o ambiente que você está vivendo também. Porque nem sempre é uma batalha interna sua. Talvez seja o ambiente que esteja te contaminando energeticamente falando. Então, vamos lá. Só testa
o que a gente tá conversando aqui. Você é do tipo que, quando vai chegando esses movimentos de muita batalha espiritual, você sai correndo para consagrar ayahuasca ou para fazer algum tipo de jejum, algum tipo de detox. Calma, você vai abrir muitos portais, a sua sensibilidade vai aumentar, vai ficar mais aberta. Você vai ser mais afetado, afetade. Calma, nem tudo é ritual, nem tudo é ir lá e aí... eu preciso me conectar com meu guia. Não, você vai ter mais vozes. Por isso que eu trouxe no início desse vídeo o contexto de corpo e o contexto de emoções. Por quê? Porque a mente a gente não vai conseguir controlar. A gente vai ser muito estimulado pelo mundo externo, inclusive pelo nosso algoritmo, que vai massificar as nossas redes com informações de fake news ou de polêmicas, de disputas, disso e aquilo. Então a nossa mente a gente não tem controle. Mas será que a gente consegue controlar a temperatura do nosso corpo e a temperatura pelo menos das nossas emoções? E talvez desequilibre um pouco a mente, mas com esses dois equilibrados, será que a gente consegue? Talvez a solução não seja eu ir lá conversar com o caboclo e a gente fazer um trabalho. Por quê? Porque vai abrir mais portais. E aí tem as vozes espirituais misturado com as vozes dos brasileiros se degladiando. É muito mais coisa para administrar. Calma. Segue o raciocínio que ainda tem mais vídeo e dá pra gente conversar mais sobre isso. Eu estou tomando uma primeira decisão. Vou deixar aqui como sugestão. Porque é o que eu falei, né? Eu já disse sobre atitude, sobre ter calma, respirar e fechar os portais ao invés de ficar abrindo. Vamos falar de uma parte prática, que é o que eu venho fazendo e como eu faço todo ano que tem eleição. É deixar de observar as redes sociais, não tem o que fazer nesse momento. E qual é o problema da gente aproveitar esse momento tão ruim mesmo, de muita polêmica, a gente vai ser surrado de polêmica. Então, tem a prática de, que legal, um momento tão ruim, vou me favorecer de tirar um detox desse ambiente aqui, que vai estar tóxico. Mas eu preciso de informação. Eu vou ficar cego, não sei o que vai estar acontecendo no mundo. Eu vou ficar desesperado, eu tenho fome, eu não vou conseguir ficar afastado das redes, como é que eu vou chegar nos acessos e nas informações? Eu disse que eu ia deixar uma sugestão do que eu faço e se você quiser seguir, vamos lá. Então, em ano de eleição, o que eu faço? De janeiro até o momento da eleição ali, ou até me decidir tomar a decisão, eu vou estudando o plano, o programa de candidatura dos partidos. Alguns são bem simples de entender, outros complexos, outros vagos, mas é lá onde o partido entra em contato com o STF e faz a sua candidatura. E nem todo mundo tem essa informação. Às vezes o óbvio precisa ser dito. As eleições são eleições. Eles querem ser eleitos, mas eles se candidataram para ser eleitos. São candidatos. O óbvio precisa ser dito, porque talvez algumas pessoas não entenderam ainda que na candidatura eles apresentam plano. E não é nas redes sociais que eles apresentam esse plano com clareza. Nas redes sociais eles podem apresentar o que eles quiserem, mas o plano precisa ser aceito. E é por lá que a gente estuda e toma decisões, e não verificando polêmica YX. Depois que você decide por um plano que seja viável, aí você vai atrás dos candidatos para saber, no mínimo uma fichinha ali dos candidatos seria o mínimo, né? E se você vê que na ficha não tem os seus valores, ou que tem algumas polêmicas que são irrefutáveis, né? Aí você volta no plano 2, então. Você deixa esse candidato e quem sabe o partido de lado e vai para um outro partido, não tem problema. Deixa de ser torcida e seja mais eficaz com os planos do seu país. E isso serve para empresa, isso serve para casamento, isso serve... né? Vamos ler o plano. Não tem plano. Ué? O que eu tô fazendo nesse casamento aqui, então? É sem plano nenhum mesmo. Valendo! Uba, ei! Onde eu tava mesmo? Onde é que eu tô? Faça o detox. Abra uma agenda de detox. Você não vai precisar das redes sociais nesse momento. Você nunca precisou das redes sociais, inclusive. Brincadeira. Mas entenda que as pessoas sensíveis que estão nesse vídeo, não tem como fechar, entendeu?
Não tem como ser menos sensível. Então, como as pessoas à nossa volta vão estar fleumáticas, vão estar mais calorentas, o nosso dever é a gente evitar e nos protegermos. Não tem santo, não tem entidade nesse momento que vai salvar a gente. É a gente que tem que proteger a nossa entidade. A briga é no mundo espiritual. Então você tá colocando seu anjo da guarda para brigar com alguém que nesse momento tá com o espírito muito mais raivoso. E você é a galera sensitiva, uma galera mais tranquila, uma galera mais pezinho no chão. E sim, eu vou colocar uma vírgula aqui. Você não é o místico do rolê, o jovem místico. Você é a pessoa espiritualizada, a pessoa pé no chão, a pessoa que sabe que o trabalho é de formiguinha, que a fé sem a obra é morta. Não tá no mundo da lua, como é a expressão, né? Que é fora da casinha. Então, nós seremos afetados. A gente não tem como fugir nesse momento. Vou repetir. Uma agendinha de detox pode ajudar você a suportar esse momento das eleições. E, repito, que você pode procurar informação. Dentro do STF, acho que é isso, no site do STF a gente tem acesso aos planos de candidatura dos políticos, dos partidos políticos, tá? E aí, os integrantes dos partidos têm que cumprir, têm que fazer aquele plano funcionar durante os anos aí que eles vão exercer a atividade. Não é nas redes sociais que a gente busca as melhores informações. Não é no jornal. Mas eu vou ter que ler o plano, capitão. Eu vou ter que pensar e raciocinar. E depois eu vou ter que pesquisar a ficha de quem eu vou votar. Vai, porra, senão não vota, nem sai de casa. O que você tá decidindo? Se você não tem um mínimo de paciência e esforço para ler um plano, e tem planos ali que são de 2 páginas. Não tô falando de um artigo de 20 páginas. Sai do play. Deixa quem quer estudar, quem quer ler, votar. E eu não tô aqui. Mas e aí os analfabetos? O que vão fazer? Nossa, hoje tem IA que ajuda a gente a transcrever. E faça essa informação, por exemplo, não é só o meu canal que fala como estudar os planos eleitorais. E esse é um canal de espiritualidade. Mas faz sentido a gente votar. O Estado é laico, mas faz sentido a gente votar por partidos que mantenham uma inclusão de todos, porque quando exclui um lado, como está dividido o Brasil, que divide, ou é isso, vem pra cá, ou é aquilo, vai pra lá, a gente está excluindo os lados, né? Então será que existe partidos que pensam numa unificação de uma forma mais prazerosa para todos? Eu sei que é dificílimo a gente chegar numa consciência em que todos são favorecidos, mas será que algum partido tem olhar para isso? Pelo menos? Que aí eu iria para lá. E esse pelo menos eu acredito que a espiritualidade do Brasil ganharia um plus, ganharia um bônus. E talvez seja o meu fantástico, né, Alice no País das Maravilhas. Mas tudo bem, eu teria essa fé, é minha, ninguém vai tirar ela de mim. Vá ler o plano eleitoral. Eu já mudei de lado várias vezes por ler o plano eleitoral, independente se o partido nas telas lá nas redes defendia uma coisa, mas quando eu vi o plano era totalmente outra coisa, não condizia, era incoerente, sabe? O plano não conseguiria ser executado no mínimo de lógica possível. Eu ia falar, não vote por emoção, inclusive, mas todas as nossas decisões são emocionais, mas no mínimo raciocine muito para converter suas emoções e votar com uma emoção mais direcionada para esse raciocínio. Então elimina toda a comunicação que vai ter das redes sociais. Capitão, você está sendo repetitivo. Eu disse que uma atitude e uma prática poderia mudar o game. Tá? Aproveita o detox do momento. Você já deveria ter tomado sua decisão, inclusive, para votar. O programa eleitoral ele já está disponível nos partidos. E a candidatura oficial, creio que subiu há pouco tempo agora que esse vídeo está sendo divulgado aqui no seu feed. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas enfim. Vai conhecer também o que seu inimigo, o que você considera seu inimigo, tá propondo pro Brasil. Eu já sei, eu já tenho partido. Vale o partido do que você considera inimigo, vale o seu que você considera favorito, não seja o fanático, não seja torcida. Eu não tô falando que você vai mudar de opinião, mas você vai saber o que seu inimigo tá propondo também. E aí você às vezes tá vendo que o seu partido tá atacando sem fundamento. O que eu desejo, né? O que eu desejo? É desejo. Eu espero que nesse momento você consiga se proteger, pelo menos corporealmente, nas suas temperaturas corporais e também nas suas temperaturas emocionais, porque a gente sabe que as
temperaturas mentais não vão estar legais nesse momento. Ninguém tem peito de aço, muito menos a gente que tem uma sensibilidade. Na verdade, ao contrário, se nós somos mais sensíveis, nós somos mais fracos. As pessoas médiums, as pessoas sensitivas costumam se achar mais poderosas, mas é justamente o contrário. A gente está mais sensível. Ai, mas eu tenho meus guias, eu tenho meus rituais. Isso só abre mais o portal e te deixa mais sensível. Não existe uma proteção astral. O que existe é você proteger as suas próprias energias, a sua entidade, o seu guia, proteger o seu Deus de alguma situação que você mesmo se coloca e expõe a sua energia. Não exponha o seu espírito. Não estrague a sua espiritualidade, estando nos locais, nos ambientes que não deixam o seu espírito em paz. Pare de tornar o seu espírito caótico para depois consertar. Porque o que eu vejo, principalmente nos meus atendimentos, nos meus acompanhamentos espirituais, é que os brasileiros têm uma necessidade muito grande de, eu preciso fazer limpeza, eu preciso fazer um detox, Cara, o que tá acontecendo que você precisa tanto? É o que eu falei, menos é mais. Pare de expor o seu espírito a certos tipos de situações que você vai ver você conseguindo se proteger mais a sua energia, o seu Deus, o seu anjo. Tem gente que invoca bastante anjo da guarda, mas não existe anjo da guarda. É você que guarda o seu anjo de situações para ele não ser depenado nas batalhas espirituais. Não passe calor nessas eleições, afaste-se de pessoas calorentas. Esse vídeo vai indo pro final porque é basicamente isso. Não existe, não sei se o nome é peito de aço ou o Marvel da espiritualidade. As pessoas sensitivas são mais sensitivas e mais fracas, não mais fortes. Baixa um pouquinho aí, sai um pouquinho desse palco de eu sou médium e eu ouço vozes e eu leio a mente e eu leio cartas. Tudo bem, mas tu tá muito mais sensível do que a pessoa que você tá atendendo. Então baixa a bola porque você tá mais fraco. Inclusive as suas energias, se você é terapeuta, que tem muitos terapeutas espirituais que assistem os meus vídeos, então você toma cuidado quando você for pros atendimentos, porque se você não tiver com a espiritualidade estabilizada, isso passa para quem é atendido por ti. Ou então, tu volta do atendimento totalmente imerso na espiritualidade e nas entidades do atendido. E aí você não consegue sair desse tipo de egrégora, desse tipo de pensamento, desse tipo de emoção que gera sentimento e que desemboca no seu espírito. E quando eu falo obsessor, gente, é uma mentalidade obsessora que gera essa cadeia aí que eu falei, tá? A mentalidade que está obsessivamente em algo, ela gera emoção, que gera sentimento, que gera comportamento, que gera ação, comportamento e ação, né? Na verdade é a mesma coisa e que gera um resultado, e você fica nesse ciclo. É uma obsessão, é um obsessor ali instalado no seu ciclo espiritual. Por quê? Porque está englobando corpo, alma e mente, corpo, emoções e mente. Corpo, emoções e mente igual espírito. Previna o seu espírito. Como é que eu previno meu espírito? Eu preciso tomar um banho de arruda. Não, você precisa cuidar do corpo, das emoções e da mente. Ponto final. Ponto. Tudo o resto é alegoria e é misticismo. E é ocultismo. Serve para outras coisas, mas não é o papo da temporada da Lab Codex neste momento. A gente chega lá. Mas como o canal tá no comecinho, a gente tá indo engateando e formando uma filosofia até chegar nos conteúdos que ainda são mais polêmicos do que esses conteúdos que eu trago aqui. E se você acha que o assunto e a conversa desse vídeo é reciclável, é um novo treinamento pra gente pensar e colocar em prática, deixa o seu comentário aqui. Ou se você quer jogar no lixo também, né? Não vou reciclar não. Vou jogar tudo que você falou aqui no lixo. Deixa o seu comentário. E aí eu vou saber também se você assistiu o vídeo até o fim. Eu reciclo. É o comentário ou jogo no lixo. Ponto. A gente vai saber se você chegou até o fim. Se você não chegou até o fim, provavelmente você é do tipo que fica gastando sua espiritualidade e colocando seu anjo da guarda para ser depenado por aí. Você não é do tipo protetor, não tem paciência com o processo, ou quer tudo muito mastigado. Então a gente já vai nivelando também. Chegamos ao final desse vídeo. Repito, meu nome é Capitão Faísca. Te vejo no próximo Papo de Reciclagem. Salud! E bons ares!
Olha o que eu lembrei, é sempre interessante, né? Tem uma escritura que fala sobre uma passagem que ajuda a gente a ilustrar muito. Se o mundo te fere e se o mundo externo te incomoda, arranque o olho. Não fui eu que falei? Tá naquela escritura sagrada, que inclusive, gente, essa escritura, assim como outras, tem umas coisas ali que são meio gore, né? Mas as crianças podem ler, mas é muito gore. Se o mundo te incomoda, arranca o olho. Não fui eu que falei. E vai ser o plot aqui do nosso vídeo. Arranque o olho agora mesmo. Se o mundo te incomoda, arranque o olho agora mesmo. Rapaz, tá certo isso? Tá certo sim isso. Tem, e digo mais, tem uma outra passagem que é: sou do mundo, mas não vivo nele. É isso. Chapolin Colorado, né? Mas o mundo não vive em mim, não é isso. Vivo no mundo. Sou do mundo, mas não vivo nele. Sou do mundo, mas o mundo não mora em mim. A lógica é mais ou menos nesse caminho, tá ligado? Fica aí com essas duas frases de ativação. Então a gente teve uma teoriazinha pra mudar a mentalidade, né? A gente arranca o olho se o mundo tá incomodando a gente. A outra mentalidade é: eu sou do mundo, mas o mundo não mora dentro de mim. Então eu me afasto daquilo que não é meu. Daquilo que não me faz sentido viver. Nessa egrégora aí de gladiadores nas eleições. E a gente pratica o ato de ler o plano eleitoral dos partidos que a gente confia e dos que a gente desconfia. Salô, resumão final, que é... Salô.